Pessoas soberbas, orgulhosas, que se sente grande, é no contexto da religião. Não estou falando mal da religião, porque todos nós temos religiosidade. Mas quando se trata do contato que tem diante de Deus, é muito comum você perceber algumas pessoas se sentindo mais importante do que as outras, por causa de algumas virtudes ou qualidades, por causa de algumas coisas que elas fazem e por causa de outras ruins que elas não fazem. E eu quero dizer para os irmãos que nós somos pecadores não é porque pecamos. Você poderia nascer e viver 100 anos na terra e não cometer nenhum pecado. Mesmo assim, seria um pecador. Porque somos pecadores não é pelo erro que a gente cometeu. A gente comete esses erros porque somos pecadores. Pecador é uma condição que o ser humano tem desde nascença. Então você vê uma criança que acaba de sair do útero da mãe e ela está ali 10 minutos, acabou de sair do ventre da mãe, aliás, ela é pecadora antes de sair. Você fala assim, nasceu mais um pecador e que por causa disso ele vai pecar. É certeza que essa criança vai pecar, porque ela nasce pecadora. E essa condição de pecador já é o suficiente para levar essa pessoa a ser condenada. Deus só não condena as crianças porque elas não têm a consciência plena dos seus atos. Mas a sua condição não é de inocência absoluta. Ela é inocente no sentido por não ter praticado coisas ruins. Mas quanto à culpa, todos já nascem sob, debaixo dessa culpa, porque foi herdada lá de Adão. Todo ser humano, dizer para vocês aqui uma palavra que parece contraditório, todo ser humano já nasce morto. Lembra de Adão, que Deus falou assim, no dia que você comer, você vai morrer. E Adão morreu, mas Adão continua vivo lá. Mas Deus não estava falando da morte física de imediato. Está falando, no dia que você comer, você vai se tornar um pecador. A sua condição é de separação entre mim e você. É por isso que o ser humano, para ter um contato com Deus, precisa se humilhar, precisa se arrepender, precisa buscar a presença de Deus, porque o pecado, por natureza, nos afastou de Deus. Então a pessoa ela podia nascer e não cometer nenhum erro. Mesmo assim, ela precisaria, em algum momento, buscar se aproximar de Deus. Porque o ser humano já nasce distante de Deus. A criança não será condenada porque Deus entende o seu grau de entendimento a respeito da verdade, do certo ou errado, que ela ainda não tem. Mas ela já é pecadora diante de Deus. Por isso que a criança vai crescendo, vai tendo consciência, e ela precisa se converter. Ninguém nasce crente no berço evangélico, e aí, como nunca foi no mundo, então nem precisa fazer o apelo, não. Se alguém tem um filho que nasceu no berço evangélico, vai chegar um dia que o pai vai precisar fazer o apelo para esse filho. O filho ainda não fez nada de errado, vai precisar fazer o apelo. Porque pode ser que, como o ser humano, por natureza, já nasce separado de Deus, pode ser que ele nunca venha se reconectar com Deus. Não é que nasce crente, fiel, depois ele se desvia ainda junto com o pai, e aí o pai um dia faz o apelo para o filho se converter, sendo que o filho nunca fez nada errado. Não é isso. É que ele precisa se conectar com Deus, porque já nasce desconectado. Então, quando a gente olha a condição do ser humano, ele não tem o direito de achar que é mais importante do que o outro por causa da sua própria condição. E nessa condição de pecador, todo mundo é nivelado. Claro que nem todo mundo comete o mesmo pecado do outro. Sendo assim, se a gente fosse pecador pelo que a gente praticasse apenas, você poderia olhar para uma pessoa e falar, aquele ali é mais pecador do que o outro, aquele ali é menos pecador. Mas como não é por natureza, não. Todo mundo é igual como pecadores, mas nem todo mundo comete os mesmos pecados.
Todo mundo é pecador, mas alguns pecadores vão para o céu e outros pecadores irão para o inferno. Porque depois dessa consciência da sua própria natureza, alguns decidem ouvir a voz de Deus e tomar rumos diferentes. Então esse é o estado degradante de cada ser humano, pecador. E aí a gente começa a se comparar, porque pensa que ser pecador é pelo aquilo que a gente faz, a gente começa então a se comparar com outras pessoas que fazem coisas graves que a gente nunca fez, que a gente não pensa em fazer, e aí a gente se sente como pecador superior ao outro, porque olha, eu nunca fiz isso. Mas a gente esquece o seguinte: primeiro, eu sou pecador que nem ele por natureza. No sentido de prática, tem coisa que ele faz que eu não faço, mas tem coisa também que eu já fiz e pode ser que ele não faz. Então a diferença é que tem um pecador arrependido, tem um pecador que reconhece, tem um pecador que se humilha, tem um pecador que se rende a Deus e tem aquele que continua em seus pecados. E aí sim, nesse sentido, é diferente. Pode observar que o crente redimido, Deus não coloca ele no mesmo estado de uma pessoa afastada de Deus. Deus não coloca. Veja quando Deus fala sobre um servo dele, chamado de esposa, de noiva, né, no coletivo, de ovelha, de servo, de filho. Vários adjetivos positivos para quem está andando segundo a sua vontade. Mas para quem estão afastados, a Bíblia chama de desgarrado. A Bíblia chama de desviado, que algumas pessoas não concordam em chamar por desviado. Pois é, a Bíblia chama de desviado, inclusive alguns que estão entre nós. Se dentre vocês alguns se têm desviado da verdade, e alguém o fizer se converter, cobrirá a multidão de pecados. É a Bíblia que chama. O homem sem Deus, a Bíblia chama ele de inimigo de Deus, ao invés de amigo ou filho. Chama de nuvem levada pelo vento, de espuma do mar, filho do diabo, filho de Satanás, filho das trevas, filho da perdição. Chama de Satanás, chama de diabo. Judas foi chamado de diabo. Não só o espírito que usava Judas, mas Jesus chamou Judas. Eu não escolhi 12, mas um de vocês é um diabo. Jesus disse. Então você percebe que Deus não coloca no mesmo pacote. No entanto, mesmo como filho, como servo de Deus, como ovelha do pasto de Deus, do seu curral, temos todos essa condição. E essa condição é que não nos permite nos achar mais importante. Mesmo a gente vivendo segundo a vontade de Deus, isso não nos torna mais importante do que aqueles que estão afastados de Deus. Isso nos coloca num nível acima de luz, de glória, de louvor e de honras ao nome do Senhor. Mas isso não muda, não é a nossa importância. Nós não somos mais importantes do que os que estão no pecado. Estamos dentro da vontade de Deus, agradando a Deus, mas isso não muda o grau de importância, porque no grau de importância a gente entenderia, todo mundo é pecador por natureza. Então por que se exaltar em relação ao outro? Jesus conta uma parábola para combater aqueles que tinham esse sentimento. Ele não está contando aqui, não é uma história real, a parábola é contada como história real, mas parábola não é uma história real. No entanto, pode acontecer no mundo real, mas não é uma história real. Mas pode acontecer, como algumas pessoas pegam a história do filho pródigo e contam como que fosse uma história. Jesus estava ali fazendo uma ilustração. Não aconteceu aquilo na vida real. Nenhuma parábola aconteceu na vida real. Jesus encontra ilustração, assim como os pregadores contam ilustração. Por isso, tem limite para ilustrar. Aquilo que está fora da parábola, eu não posso pensar além daquilo, porque não é uma história real. Aí Jesus conta uma parábola para ilustrar a situação dos que se considerava mais santo da época. Para algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça. Quando a gente chega diante de Deus e vai orar,
Quem aqui acredita que Deus vai ouvir a sua oração? Você acredita? Mas a gente acredita que Deus vai ouvir a nossa oração, por que que a gente acredita? Não, eu tenho fé, mas eu estou falando no sentido de condição. Todo mundo é pecador, todo mundo é falho, ninguém merece nada. Mas aí quando a gente começa a pensar assim, quando a gente pergunta para a igreja assim, quem aqui acredita se Jesus vir buscar a igreja hoje, você vai subir? O que é que as pessoas se lembram no momento? Elas não se lembram assim, ó, pode prestar atenção. A primeira coisa que a gente lembra não é assim, olha, Deus é misericordioso e eu estou me esforçando para fazer a sua vontade. Mesmo que eu não mereça ser arrebatado, eu tenho certeza que Ele me libertou para lá. E eu vou porque eu sou digno de entrar no céu pelos méritos de Cristo. Agora, por outro lado, a maioria de nós sabe como é que nós pensamos? É assim, olha, deixa eu ver se eu cometi algum pecado grave por esses dias. Deixa eu ver se eu cometi alguma coisa errada hoje. Deixa eu ver se eu errei com Deus. Se a gente tiver feito alguma coisa naquele dia que aparentemente é grave, ou tem alguma coisa que a gente está fazendo, o primeiro pensamento que a gente pensa quando fala quem tem certeza que vai subir ou não, a gente pensa logo, procura algum pecado ou pensa logo nos pecados. Por que a gente pensa assim? Aparentemente parece positivo, né? Primeira coisa que eu penso é nos meus pecados, para ver se eu subo ou não, mas esse é um pensamento errado. Porque eu estou entendendo que eu vou subir é pela minha fidelidade. E ninguém vai subir para o céu por ser fiel. Eu preciso ser fiel porque sou salvo. Eu não sou salvo, eu não sou fiel para ser, porque eu já sou. Que dia que você foi salvo? No dia que você aceitou Jesus, sim ou não? Então o que é que acontece? Eu preciso permanecer nessa posição, porque Deus me tirou das trevas, do abismo, Deus tirou do mal, do charco de lodo, e me colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então agora eu não posso desobedecer para eu não perder essa posição que Ele me colocou. Eu tenho que ser fiel, não é para ser, porque eu já sou. Eu tenho que ser fiel, porque como salvo em Cristo Jesus, não é correto eu viver segundo a minha velha natureza, porque agora eu estou em outra situação, outro universo. Então, porque eu sou salvo, eu devo ler a Bíblia. Porque eu sou salvo, eu devo jejuar. Porque eu sou salvo, devo ser fiel, continuar fiel, permanecer fiel. Porque se eu falo para uma pessoa assim, ó, seja fiel para ser salvo, eu estou dizendo para ela que ela não é salva. E Deus fala para todos os seus servos ser fiel. O mais fiel salvo, Deus diz para ele, seja fiel. E se a fidelidade é para entrar no céu, então eu não poderia dizer, Deus não falaria para o salvo, seja fiel, porque esse já é salvo. Então o que Deus quer é que a gente permaneça. Então ele diz assim, olha, sendo pois ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Se agora você é salvo, se agora você é fiel a Deus, ou você é crente em Deus, você é liberto em Cristo, não tome a posição que você tinha antes, não. Permaneça na posição que Deus te colocou. Por exemplo, lá na igreja de Efésios, tem uma frase que Jesus diz que a gente às vezes não presta bem atenção. Tem uma frase assim, deixa eu ver se vocês conseguem completar na carta ao Apocalipse à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois... Qual é o resto? Então alguém se lembra? Lembra-te, pois, de... Lembra-te, pois... É de onde ou onde? Porque é diferente. Lembra-te, pois, onde caíste ou de onde caíste? Lembra-te, pois, de onde ou onde? Está falando para a igreja que ela não era mais quem ela era no começo. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Deixaste o primeiro amor. É de onde ou onde? Alguém poderia encontrar aí? Eu sei que a metade de vocês erraram, isso eu tenho certeza.
Os que falaram mais alto erraram. Não é onde, é de onde. É de onde. Porque não vai resolver nada. Se eu estou andando, daqui a pouco eu não sou mais quem eu era, não vai resolver nada eu lembrar o lugar que eu caí para poder eu me reerguer. Deus nos colocou, nos tirou do lamaçal, nos tirou do buraco, nos tirou das trevas e nos colocou nas regiões celestiais. Regiões celestiais é em cima ou é embaixo? Hã? Regiões celestiais é em cima ou embaixo? Em cima. Só que aí chega um momento que a gente, por negligência, cai de lá. E está lá embaixo de volta. Aí Deus fala assim, ó, rapaz, lembra de onde você caiu? Onde é que você estava? Eu estava em cima, então lembra de lá, volta para lá. É lembrar de onde? Veja onde Deus te colocou e você não está lá mais. Não é onde você caiu, é onde Deus te colocou. Lembra de onde? Você estava na cadeira e caiu no chão. Lembra da cadeira de onde você caiu? Então volta para a cadeira. Não é voltar para o erro ou para onde você caiu para recomeçar. Não. Lembra do lugar onde você estava e que agora você não está mais. Vai para lá, volta a ser o que você era. Então, queridos irmãos, o homem chega diante de Deus e com a sua justiça, isso aqui, a questão de confiar na justiça era real, na própria justiça. E aí o que acontece? Se eu confio na minha justiça e não na justiça de Cristo, eu começo a me comparar. Eu tenho certeza que hoje eu iria para o céu porque eu não fiz nada errado. No entanto, aquele ali eu vi que há poucos dias fez tal coisa, eu já tenho desconfiança. Será que o João subiria? Porque eu estou confiando. Não é que eu vou errar e não vou perder a salvação por isso. Não é isso. Estou falando que a minha fidelidade é porque eu sou salvo. E como eu salvo em Cristo, eu não posso andar como o mundo anda. Porque o mundo não vai perder a salvação. O mundo nunca foi salvo. O mundo já está perdido. Não tem o que perder. O mundo não cai. Quem cai é quem está de pé. O mundo não cai, porque o mundo já está caído. Não tem quem está deitado cair. Então, quando diz cair, é porque estava de pé. E caiu. Quando fala levanta, é porque está caído. O pecador já nasce caído. Agora o crente se levanta em Cristo e às vezes não vigia e cai. Aí Deus pede. E desprezava os outros e contou então esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, que era o mais fiel da época nas leis de Deus. E o publicano, que era muito desprezado porque costumava cobrar imposto além do que devia, era chamado de ladrão. O fariseu em pé fez então uma oração muito bonita. Mas a oração dele foi reprovada. As palavras que ele falou, o problema não era as palavras e pelo qual ele agradeceu. Não é pelo que ele não tinha feito de errado, não é pelo seu jejum, não é porque ele nunca tinha roubado, ele falou que nunca roubou. Não é pelo agradecimento, ele estava agradecendo. O problema era a motivação. A oração dele não é a oração de quem é humilde. A oração dele não é de alguém que reconhece que é pequeno e que precisa da misericórdia. A oração dele é de alguém que tem um espírito altivo, de grandeza, e que olha para o outro de cima para baixo. E quer colocar isso diante de Deus para achar digno de receber, porque eu não sou igual o outro. Não, você não tem que fazer o que o outro faz de errado mesmo, não. Vai entristecer a Deus, mas eu não posso na minha oração achar que vou receber de Deus me comparando com alguém que anda fazendo coisa errada que eu não faço. Porque eu estou achando que Deus vai me dar só porque eu ando mais correto. Só que a Bíblia diz assim que Deus é benigno até para os ingratos e maus. Ou você pensa que toda a bênção que Deus nos dá é fruto da nossa fidelidade? E aí você vai conhecer alguns irmãos, como o fariseu na parábola reconhecia, você vai conhecer alguns irmãos que tem hora que se for comparar por isso, vai dizer, essa pessoa não merecia nada não, não merece mesmo. Senão Deus ia ficar todo dia,
risca o nosso nome no livro da vida e apaga quando a gente peca. A gente errou, Deus apagou. Acertou, Deus escreveu. Já pensou? Os anjos iam cansar de tanto escrever, não ia ter tinta, porque tem dia que você falha. Aí Deus vai lá e apaga seu nome de novo? É assim? Não. É por isso que a gente tem que entender, eu estou andando na verdade, no caminho, mas mesmo assim, nesse segmento eu sou cheio de imperfeições. Deus considera as minhas motivações. Deus, eu caí, mas eu já estou querendo me levantar. Me coloca de pé. Deus não vai tirar a sua salvação só porque você tropeçou. Agora, existem pessoas que a gente sabe que não tropeçam, né, irmão? Existem pessoas que pulam no buraco. Existe gente que se joga na lama. É diferente. Se tem lama ali, eu sei que um atoleiro, eu vou passar assim mesmo, eu estou indo por responsabilidade minha. Agora tem pessoas, não vou não. Jesus me tirou do charco de lodo, me colocou sobre a rocha. Para que eu vou entrar nesse lamaçal novamente? Isso é rebeldia. Aí não, o crente, não existe crente rebelde, irmão. Não existe crente rebelde. Existem pessoas que têm o título que é e que vivem na rebeldia. Mas o crente salvo não é rebelde. Ele ainda pode até pecar. Ele muitas vezes pode até falhar. Mas viver na rebeldia, isso é caminho, isso é procedimento de quem anda, que ainda não nasceu de novo ou voltou. A Bíblia diz que algumas pessoas, na Bíblia, presta bem atenção, algumas pessoas, a Bíblia de forma metafórica chama de cães. A Bíblia chama. E diz que é para a gente discernir quem é o cão e quem não é. E são pessoas que conhecem a palavra. De fora ficarão os cães. Cães aí não é cachorro, não. São pessoas. É? E diz que alguns é como que fosse um cão que volta para o vômito. Algumas pessoas, a Bíblia diz que é como uma porca que volta para a lama. Essas pessoas não são pessoas que falharam. Pessoas que pisaram na bola. Não. São pessoas que o seu coração voltou para a imundícia dos seus pecados que estava anteriormente. Mas as pessoas não são crentes salvos. São crente nominal. Mas o salvo é em Cristo. A Bíblia diz assim, ainda que o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado, mas se levantará. Se uma pessoa diz que caiu, mas ela ainda está pensando em se levantar, ela não caiu. Na verdade, ela nunca esteve de pé. Ela pertenceu a uma igreja. Eu digo por muita gente, por isso que eu falo, quando a gente vai batizar algumas pessoas, a gente tem que tomar bastante cuidado para ver que o batizar é mais ou menos como se fosse um sepultamento, não é isso? Sepultar no batismo. Só que tem muita gente que está sendo sepultada viva. Para a pessoa ser sepultada, ela não tem que morrer primeiro? Pois é, tem umas pessoas que ela está na igreja, ela nunca morreu para o mundo. E a gente ela está vivinha no mundo, cheia do mundo, e a gente quer jogar ela dentro da água, a gente quer sepultar ela viva, mas não pode, porque ela vai dar problema depois. Se eu soubesse, não tinha deixado o meu filho se batizar. Tem os dois lados. Mas aí a oração desse camarada foi feia diante de Deus. E o jejum dele não teve nenhum valor. Na lei de Israel, só pedia para jejuar uma vez por ano só na lei do Antigo Testamento. 2 vezes, uma vez só. No dia da expiação. O dia que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E tinha que estar com a vida bem santificada, senão ele morria lá dentro. Algumas tradições dizem que ele tinha que entrar amarrado com a corda, porque caso morresse tinha que puxar. Não é a Bíblia que diz, isso é a tradição. Porque se ele comesse um fruto da uva passas, ele ficava lá dentro. Se ele comesse uma uva, que a uva é tamanho minúsculo, tem álcool nela. Ou você acha que você não toma nada alcoólico? Você que pensa. Né? Tem uns remédios aí que vocês tomam a dose dobrada, você fica bêbado, que eu já fiquei uma vez. Eu lembro do Sadol? Sadol, que é lembrado com biotônico, é um preto chamado Sadol, que é uma vitamina. Eu estava sentindo muito fraco quando eu cheguei trabalhando muito de ajudante pedreiro quando cheguei em São Paulo. Aí eu fui, ao invés de tomar, era na tampinha. Em vez de tomar uma tampinha, comecei a tomar 2. E o negócio começou a rodar. Então não diga para ninguém que você não toma bebida alcoólica que você toma. Tem muitos remédios por aí que tem. Tem até bolo aí que tem coisa nele, tem vinho. Então cuidado para você não condenar as pessoas injustamente. Tem, leia lá o negócio.
Tem uns negócios de bochechar a boca aí. Tem álcool também, né? Então, meus amados, entretanto, os dois desceram do templo. Camado fez aquela oração bonita. O publicano, que era o desprezado pelos judeus, era desonrado, porque era um judeu que cobrava imposto dos próprios judeus a favor de Roma. Ele não teve, ele se sentia tão pecador que ele não achava digno de olhar para o céu. E como sinal de contrição, de arrependimento, de quebrantamento, ele batia no peito. Aqui na nossa cultura, bater no peito é sinal de exaltação. Na cultura lá, era sinal de arrependimento. Bater no peito, sentindo aquela dor interior. Batia no peito como sinal de arrependimento, de tristeza, reconhecimento do seu erro. E dizia, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, não sou digno. Agora, às vezes a gente percebe que algumas pessoas querem impressionar Deus. Impressionar com até, não estou dizendo que você não possa falar a palavra bonita, porque orando, ora do seu jeito. Só que tem gente que quer impressionar Deus nas suas palavras bonitas. Se a pessoa fala bonito, não vai parar de falar bonito só porque alguém vai pensar mal, não. Mas existem pessoas que você percebe que aquelas palavras bonitas não é próprio dela. Ela quer impressionar. Oh, santificado, magnífico. O rei, tu és capitão, não sei de quem, tal. Eu sei que estou nesse conclave sagrado, Senhor, daqui o Senhor tem descido a sua nuvem, até as cadeiras agora estão santas. Tem gente que é tão atribulado que um dia eu vi um camarada pregando, eu escutei o camarada dizendo que as galinhas receberam línguas estranhas e profetizou para o camarada. Tá tudo no YouTube, se quiser. Galinha profetizou e falou, apontou o bico para ele e profetizou para ele. É doido, meu camarada desse. E ele prega bastante por aí. Então, cuidado, irmão, com essas galinhas falando línguas estranhas. Então, ele reconheceu que era um pecador. Enquanto eu não sou ladrão, não sou isso, não sou aquilo, e nem igual esse aí. Olha na parábola que Jesus pega ele de doido. E nem igual a este aí. Estavam os dois orando e o outro apontando. Nem igual a este, porque tem gente. Se pudesse, não sentava na cadeira do lado do outro, porque vai que o mal dele passa para mim. Não, irmão. Está cheio do Espírito de Deus, tem a graça de Deus, sente do lado do mais pecador que está danificado, destruído, e é a glória de Deus da sua vida que vai passar para ele. Não tenha medo, não. Agora, eu não posso santificar ninguém com a minha própria justiça, mas aquele que está em mim, pelo mérito dele, eu consigo alcançar pessoas, porque alguém que está comigo é poderoso para fazer isso. Então Deus quer de nós humildade, reconhecimento de quem nós somos. Aí a gente não olha para isso, a gente chega diante de Deus assim, com moral. Deus, ou o Senhor me dá, ou eu te coloco na parede. Agora tem que parar com essas besteiras. Mas antigamente você via alguns irmãzinhos contando testemunho, e eles diziam, eu cansei de ouvir, irmão, chega uma hora que eu coloquei Deus na parede e disse para Deus, enquanto o Senhor não responder, eu não me levanto dessa oração. Que é isso, né? Se Deus querer colocar você na parede, você vai virar pop. Ainda bem que Deus reconhece isso e não mata a gente, né? Quando a Bíblia diz assim, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. No contexto lá de Jeremias capítulo 3, parece que é o versículo 22, se não para a memória, lá está falando, é a causa de nós não sermos consumidos por Ele. Naquele texto não é ser consumido por outra pessoa, não é ser consumido pelo diabo. Deus é tão misericordioso que Ele mesmo não pega a gente assim e para no meio. Por isso que Jesus veio como uma ponte entre nós e Deus. Como mediador entre nós e Deus, acalmando para que Deus não... Por isso que tinha um sacrifício, tinha um propiciatório, onde Deus, naquele sacrifício, tornava-se propício ao pecador. Porque se não tivesse, que era já um tipo de Cristo. Porque o homem, irmãos, se Deus for aplicar a sua justiça
Em cima da injustiça do homem, não sobra ninguém. O homem é tão falho que a Bíblia diz que ninguém é capaz de ver Deus e ficar vivo. Não é que Deus é mau, ruim. É que o homem é tão pecador que ele não suportaria a glória de Deus na sua forma absoluta. Quando a Bíblia diz que alguém viu Deus, é de forma figurada. Uma visão, um fogo, uma nuvem. Mas Deus, na sua essência, nenhum pecador suportaria. De tão baixo que o ser humano ficou por causa dos seus pecados. Antes, Deus falava com Adão, tardezinha, virada do dia ali, não é de manhã, é à tarde, 6 horas. Mas teve um dia que Deus veio e o homem já tinha caído fora, se escondeu, ficou com medo de Deus. Então, diante de Deus, a gente não tem que ficar com medo de Deus, mas entender que a nossa condição de pecador ainda continua e que ninguém pode chegar diante de Deus colocando moral. Ó, Senhor, veja que eu sou fiel a Ti, hein? Eu nunca errei, eu nunca pequei, eu nunca. Então o Senhor tem que me dar porque eu sou o quê? Né? Você percebe que Jesus não era pecador, sim ou não? Não era. Mas Jesus disse o quê? Aprendei de mim que eu sou o quê? O homem tem que se humilhar diante de Deus, Jeremias, mesmo se ele não tivesse pecado. A gente é tão inferior à grandeza de um Deus santo, que mesmo se a gente não tivesse pecado, a gente deveria se humilhar diante dele. Agora o homem vem e peca, aí é que ele se torna mais indigno ainda. Pois é, na condição de pecador tem gente colocando Deus na parede. Como pode, né? A Bíblia diz que Deus olha para os filhos dos homens e Deus ri. No livro do Salmo, não lembro agora, que Deus ri. É mais ou menos assim, coitado, não sabe o que está falando. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim: todavia ele nos dá graça ainda maior. Por isso declara as Escrituras: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. É reconhecer que nada é comparado à grandeza de Deus. A Bíblia pede até para a gente considerar o outro superior a nós. Agora a gente tem uma dificuldade, esse negócio de considerar o outro superior a nós, isso é tão pesado para a gente. É muito. Você percebe o ser humano se comparando ao outro o tempo todo nas suas brigas. No versículo 10 ainda aqui de Tiago 4:10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Existem pessoas que forem exaltadas, mas ela não pode fazer isso. Deus exalta pessoas através de outras pessoas, ou Ele mesmo falando, mas a pessoa mesma, ela não pode se exaltar. Deixa que Deus faça se precisar. Ela não pode se colocar no pedestal. Se tiver de chegar lá, deixa que Deus coloque. Ela não pode tomar uma posição que Deus não colocou. Senão o próprio Deus vai se tornar o inimigo dela. Já pensou alguém Deus resolver ser inimigo de uma pessoa? Isaías 63, onde algumas versões falam que o Espírito Santo se tornou inimigo. Na minha versão fala assim, Isaías 63, verso 9. Em todas as agruras e crises do seu povo, ele também se afligiu. Deus ficou triste com as crises, Isaías 63, verso 9, que o povo estava passando. Mas ele mandava anjo. E o anjo da sua presença os salvou, os livrou. Mas mesmo assim, em sua extrema compaixão e em seu amor misericordioso, ele os resgatou. Foi ele quem sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou
pessoalmente contra eles. Veja bem, quando falta humildade no coração do ser humano, não reconhece a sua pequenez, se torna arrogante, não apenas diante das pessoas, mas diante do próprio Deus. E Deus chega uma hora que ele dá um basta. Deus dá um basta. Algumas pessoas pensam que Deus tem aquela paciência, que ele vai tolerar até o resto da vida. Não, Deus sempre vai ser paciente, mas ele não tolera para sempre. Ele não tolera para sempre. Chega um momento que ele fala, olha, eu vou cortar o fio. A Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão de Deus, e o Deus irado. Lá em Hebreus fala. Não, eu prefiro cair na mão de Deus porque Deus é misericordioso até certo ponto. Tem coisa que o homem é tão cruel e ele não consegue fazer o que ele deseja fazer. Agora, se Deus irá contra alguém e resolver pegar esse alguém de jeito, não tem oração que mude. Onde diz a Bíblia assim, ó, que operando Deus, quem impedirá? Isaías 43, verso 13. Alguém poderia ler para mim, por favor? Eu acho que é isso. Está falando sobre Deus ter alguém na mão dele. E estando na mão dele, ninguém pode fazer sair de lá. Por isso, em algumas causas que a gente já falou aqui com os irmãos na escola dominical, tem algumas pessoas que você vai conversar, vai aconselhar, você vai visitar, e tem pessoas que você percebe que Deus está esmagando ela. Como é que está escrito aí? Se Deus colocar a mão em alguém para dar aquele trato, por depois dele tolerar tanto as rebeldias, seu afastamento, não tem oração de Jeremias, de Elias, de Eliseu, do pastor Ailton, nem do apóstolo, nem... Tem situação, irmão, que a oração sua não vai livrar seu filho, você pode fazer o que quiser, se é Deus. Se for o diabo que estiver fazendo, é fácil, moleza. Você faz a oração, jejuma, se consagra, pede oração para a igreja, Deus vai lá, expulsa o demônio, salva, liberta e dá vida. Mas quando esse alguém está sofrendo porque é Deus que está pegando ele, não adianta a oração de Samuel a favor de Saul. O espírito mal vinha, se afastava com o cântico de Davi, mas depois voltava de novo, porque a Bíblia diz que é um espírito da parte de Deus. Tem pessoas que é perseguido pelo espírito maligno, que é da parte de Deus, e aí não tem jejum que expulsa. Então, quando você vê com algumas pessoas que nunca é liberta depois de ter feito tanta coisa, para e pensa, será mesmo que esse trabalhar aqui é o diabo por vontade própria, ou é o próprio Deus que está deixando e não está nem aí com a sua oração? Lembra do apóstolo Paulo? O que é que o apóstolo Paulo estava sofrendo com o que mesmo? Um espinho na carne, que a gente não sabia como é que se manifestava. Mas quem que colocou o espinho? O mensageiro de Satanás. Mas é por quê? Por que o espírito não ia embora? Porque Deus quis que o espírito, que aquele espinho continuasse, para Paulo não se exaltar. E ele orou e Deus disse, não, a minha graça te basta, é suficiente, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele exclamou, quando eu penso que sou fraco, então sou forte. A fim de Paulo não se perder, Deus deixou Satanás ficar cutucando ele, e ele orou. Paulo tinha tanta autoridade de Deus, que ele pegava seus aventais, o seu lencinho, e as pessoas levavam lá para outra província. Chega lá, os demônios iam embora por causa da unção que estava no lenço de Paulo, mas ele mesmo não conseguiu expulsar o espírito que estava perturbando ele, porque Deus estava permitindo, por causa de uma condição em Paulo que não seria boa, se ela tomasse conta da vida dele. Então, nós temos que tomar muito cuidado para o próprio Deus não voltar contra nós. Se Deus resolver colocar as mãos, você vai ver o apóstolo João falando, olha, se alguém pratica pecado que não é para a morte, você pode orar. Mas se for pecado para a morte, o que é pecado para a morte? Aquela pessoa que tem conhecimento da verdade e de propósito insiste no erro, não tem oração de pai e de mãe que mude. Tem algumas pessoas que erram por ignorância.
Tem algumas pessoas é porque ela quer fazer o bem e acaba fazendo mal, ela não tem força para vencer. Mas tem um que é de propósito. Ela pode evitar o erro e não evita. E aí a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia chama também de porco outra vez. Não lance pérola aos porcos. Quais são as pérolas? Esta palavra aqui. E aí tem pessoas que estão numa condição que ela tem prazer em se embaiar na lama. E aí você vai pegar e ficar querendo enfiar de goela abaixo a Bíblia na cabeça dela. E você está lançando pérola aos porcos. Você manda a Bíblia, você fala de Deus, a pessoa até se emociona. Você vira as costas, ela pisa tudo em cima do que você pregou. Você está perdendo o seu tempo. Presta bem atenção. Jesus disse, vocês vão pregar a palavra. E quando chegar em alguma casa, se receber vocês, deixa naquela casa a vossa paz. Mas se eles rejeitar vocês, você sai dali e amaldiçoa aquela casa ou aquela cidade. Como? Sacode o pó dos pés. E aí diz que vai ter um rigor muito grande para aquele povo que rejeitar vocês, porque quem rejeitar vocês está rejeitando a mim, e quem rejeitar a mim estará rejeitando aquele que me enviou. Bater o pó dos pés era sinal de protesto, ou seja, a ira de Deus cairia sobre quem rejeitasse a pregação da palavra. E tem gente que insiste com alguém que está rejeitando na cara dura. E a gente fica, Senhor salva, Senhor salva. Tem gente que Deus está dizendo, eu quero salvar meu filho. Eu quero libertar, mas ele não quer. Ele sabe da verdade, não adianta. Para de lançar pérola aos porcos. Gente do céu. A gente gosta de olhar para o evangelho só o lado positivo. Mas o evangelho tem um lado negativo. O lado positivo é você pregar a palavra, anunciar a palavra. E é claro, tem vezes que a palavra vai que nem um martelinho até quebrar. E essa pessoa vai se rendendo, vai melhorando. Daqui a pouco ela fala, eu quero ser crente que nem você, querida. Eu quero ir com você. Hoje me leva à igreja, que nós vimos história de homem que ficou 36 anos fazendo macumba num quarto. Enquanto a mulher fazia oração no outro. A mãe de Abel Porto, um cantor evangélico. Ele era cheio de demônio, ele era oprimido. Então não é nesse caso. Estou falando de pessoas que é consciente que os seus atos são errados, que está distante de Deus, afastado de Deus, e tem prazer de continuar no erro. Para estas pessoas, poucas chances terão para se salvar, porque elas se engrandecem. Você vai falar do evangelho, o que é que elas falam? Eu sou melhor do que muita gente da sua igreja, porque eu não faço isso, não faço aquilo, e eu estou sabendo que tem gente na sua igreja que já fez isso, fez aquilo. Ela está querendo se justificar com seus atos de justiça. Então o que a gente tem que fazer, pastor Ailton? Nós temos que chegar diante de Deus, ainda que você não faça aquelas coisas graves lá fora. Nós falhamos com pensamento e obra, e quando você não fizer nada de errado, você ainda peca por ter deixado de fazer uma coisa que é boa. Então a gente tem que chegar diante de Deus. Tem uma coisa que você nunca pode esquecer, é pedir perdão a Deus dos seus pecados. Porque Deus está disposto a nos perdoar. Se Ele disse para você perdoar seu irmão 70 vezes 7, sendo que a gente é tão falho, tão fraco para perdoar as pessoas, Deus vai nos perdoar muito mais do que 70 vezes 7. Sim ou não? Mas a Bíblia diz, aquele que confessa aí, alcança a misericórdia. A gente tem que confessar como sinal de arrependimento do nosso coração. Inclusive, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa-me por causa das minhas arrogâncias. Porque eu achei que o Senhor ia abrir porta de emprego, Senhor, só porque eu cheguei na igreja com um cartãozinho com 10 reais dentro, que é de dízimo. O Senhor está aqui, ó. Mas eu não aceito continuar desempregado, não. Olha, está aqui esse dízimo que foi da oferta da mesada que meu pai, que meu marido me deu. Então, Senhor, o Senhor tem que abrir as portas. Chegou no primeiro dia sendo dizimista, com 10 reais no envelope, já está pedindo emprego a Deus, achando que Deus vai dar por causa de 10 reais no envelope. Que é isso, irmão? Acredite na misericórdia de Deus, com dízimo ou sem dízimo, Ele abre as portas, porque o dízimo não te torna merecedor, o dízimo é uma obrigação sua. Temos que nos humilhar diante de Deus. Ninguém é nada, o que nós somos mesmo é pó. Como diz Isaías, nós somos que nem gafanhotos. Em outra palavra ele fala assim, nós somos menos que nada. Então diante de Deus, podemos ser tudo em Cristo, mas por nós mesmos, não somos ninguém.
Curva a sua cabeça. Santo Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que nos deste nessa noite, ó Senhor, de ouvir a Tua voz, a Tua palavra e de crescermos juntos, entendendo que não somos